Você já percebeu que, às vezes, a sua presença constante é exatamente o que permite que outros continuem a desrespeitar o seu valor? Existe um poder oculto na decisão de se tornar subitamente invisível. Uma justiça silenciosa que começa a agir no exato instante em que você retira a sua energia de onde ela não é apreciada. Quando você some sem alarde, o vazio deixado ocupa um espaço tão vasto que aqueles que o cercavam são forçados a encarar o próprio reflexo no vácuo da sua ausência. Viver sob a égide da filosofia estoica exige compreender que a nossa vitalidade é um recurso finito e sagrado. Muitas vezes, acreditamos que persistir em ambientes hostis ou manter diálogos com quem não deseja escutar é uma prova de resiliência. Mas Marco Aurélio nos ensinaria que isso é apenas um desperdício de espírito. Existe uma linha tênue que separa o esforço virtuoso da negligência com o próprio bem-estar. Quando a tentativa de ser útil se transforma em um sacrifício que corrói a sua paz, a preservação do torna-se o único caminho ético. Sumir não é uma fuga covarde. É o reconhecimento de que sua dignidade não está à venda por migalhas de atenção ou validação externa. É um momento de traçar um círculo de proteção ao redor da própria mente, garantindo que nada externo consiga perfurar essa barreira de serenidade. A indiferença costuma ser vista como algo frio, mas, na verdade, ela é a ferramenta mais afiada para quem busca a liberdade emocional. Ao decidir que as opiniões alheias e os comportamentos tóxicos não possuem mais o poder de alterar o seu humor, você constrói um escudo intransponível. Essa retirada estratégica não busca ferir o próximo, mas sim blindar o seu interior contra as flutuações do mundo exterior. Quando você deixa de reagir, de justificar cada passo e de implorar por compreensão, a indiferença assume o controle. O outro, acostumado com suas reações e buscas constantes, de repente se depara com uma parede de vidro. Ele consegue ver que você existe, mas não consegue mais tocar ou afetar a sua essência. O mundo moderno é uma cacofonia de vozes exigindo nossa atenção, e muitas vezes permitimos que esse barulho dite nosso valor. Chega um ponto na trajetória de um indivíduo consciente em que é vital silenciar as notificações da vida social e as demandas de quem só sabe pedir. Esse cessar-fogo de informações e interações permite que a poeira assente e a visão se torne límpida novamente. Ao cortar o ruído, você para de alimentar as expectativas alheias, começa a ouvir a própria consciência. Essa transição para o silêncio é o gatilho que faz com que aqueles que se beneficiavam da sua constante disponibilidade comecem a sentir o peso da solidão que eles mesmos plantaram. Para apoiar a criação de mais conteúdos únicos como este, clique agora no botão de gostei e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos da nossa cronologia. Se você sente que este canal agrega um valor real ao seu dia a dia, considere apoiar nosso trabalho de forma direta através do Valeu Demais, ou tornando-se um membro da nossa comunidade. Sua contribuição permite que a filosofia continue transformando vidas através do tempo. Inspirados pelos grandes pensadores que caminharam pelas ruas de Roma, buscamos aquela calma que não depende das circunstâncias. A quietude mental não é encontrada em um lugar geográfico, mas em um estado de espírito que se alcança ao decidir o que merece ou não a nossa presença. Quando você opta por sumir dos radares habituais, está na verdade realizando uma peregrinação interna para o centro do seu ser. Essa movimentação gera um efeito dominó no exterior. A sua ausência torna-se uma presença barulhenta na mente daqueles que agora precisam lidar com a própria mediocridade, sem ter você como suporte. A justiça começa aqui, no momento em que você se torna dono absoluto do seu tempo e da sua quietude. O que acontece na mente de alguém quando o alvo de suas frustrações simplesmente deixa de existir no campo de visão? A ausência possui uma linguagem própria, uma frequência que reverbera com mais intensidade do que qualquer grito ou discussão acalorada. No instante em que você retira o suporte invisível que sustentava o ego alheio, uma engrenagem silenciosa é acionada, revelando que a sua importância era o único pilar que mantinha certas estruturas de pé. Aqueles que buscam controlar ou diminuir os outros funcionam através de um roteiro previsível, esperando sempre uma reação, um pedido de desculpa, ou uma tentativa desesperada de reconciliação. Quando você escolhe o desaparecimento estratégico, esse roteiro é rasgado sem aviso prévio. O manipulador, subitamente desprovido da resposta emocional que esperava, entra em um estado de desorientação profunda. A quebra dessa expectativa atua como um choque de realidade,
pois retira a plateia de um espetáculo que só existia para drenar a sua energia. Sem o seu feedback, o poder dele se dissolve, transformando a arrogância inicial em uma confusão latente sobre onde foi que perderam o controle. Sua partida funciona como a remoção de um filtro que suavizava as arestas de quem ficou para trás. Enquanto você estava presente, muitas vezes absorvia os impactos, justificava falhas e preenchia lacunas de caráter que não eram suas. Agora, no vácuo da sua partida, essas pessoas são obrigadas a colidir frontalmente com quem realmente são. A ausência cria um espelho cristalino onde os defeitos, a falta de empatia e a negligência do outro se tornam impossíveis de ignorar. Não há mais ninguém para culpar, ninguém para usar como bode expiatório e ninguém para carregar o fardo das responsabilidades que eles mesmos deveriam ter assumido há muito tempo. Existem indivíduos que se alimentam da vitalidade e da paciência de quem os cerca, utilizando a bondade alheia como combustível para o próprio narcisismo. Ao sumir, você corta o suprimento vital que mantinha essa dinâmica funcionando. É um processo doloroso para quem fica, similar a uma crise de abstinência, pois eles perdem o acesso à fonte de validação e segurança que você representava. A justiça do silêncio reside justamente nessa interrupção. Você não precisa punir ninguém ativamente, basta parar de oferecer o que eles não merecem. A escassez da sua atenção força o outro a enfrentar o vazio interno que tentavam preencher usando a sua vida. A princípio, o sumiço pode ser interpretado como um capricho passageiro. Mas, conforme os dias se transformam em semanas, a percepção de perda definitiva começa a corroer as certezas de quem ficou. Aqueles que davam a sua presença como certa iniciam uma busca desesperada por respostas, mas encontram apenas o eco das próprias perguntas. A inquietação surge quando percebem que o mundo continua girando sem que você precise deles, enquanto o mundo deles parece ter perdido o centro de gravidade. Essa quebra interna é o resultado natural de terem negligenciado o valor de alguém que, em silêncio, decidiu que o próprio destino era mais importante do que manter aparências desgastadas. Você já se questionou por que as mentes mais resilientes da história raramente perdiam tempo com explicações ou vinganças elaboradas? Imagine o imperador Marco Aurélio, cercado pelas pressões de um império em colapso e pelas traições de cortesãos, decidindo que a sua resposta mais poderosa seria a absoluta imperturbabilidade da alma. No centro dessa filosofia, reside a compreensão de que o seu silêncio não é um vazio, mas uma barreira intransponível que protege a sua essência contra a toxicidade daqueles que tentam roubar a sua paz. No coração da sabedoria romana, aprendemos que o insulto só ganha vida quando decidimos dar a ele um lar em nosso pensamento. Quando alguém o ataca e você escolhe o sumiço silencioso em vez da retaliação, você está exercendo a forma mais elevada de poder, o autodomínio. Não reagir não é um sinal de fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é a demonstração de uma força tão vasta que as palavras alheias tornam-se meras vibrações inúteis no ar. Ao retirar-se da arena de conflitos, você deixa o agressor falando sozinho, forçando-o a lidar com o peso morto da própria maldade, enquanto você permanece intacto em sua fortaleza interior. O ego é uma entidade sedenta por reconhecimento e defesa, sempre pronta para gritar a sua verdade e provar que está certa. No entanto, o verdadeiro estudioso das virtudes sabe que a necessidade de se explicar, muitas vezes, uma corrente que o prende ao seu algoz. Quando você se afasta e permite que o outro pense o que desejar, você quebra essa corrente definitivamente. O controle sobre esse impulso de autodefesa permite que você observe a provocação como se fosse uma chuva passageira. Ela pode molhar o chão, mas não pode alterar a estrutura da montanha. O seu sumiço é o triunfo da razão sobre a vaidade, deixando claro que a sua paz vale mais do que qualquer vitória em uma discussão trivial. Muitas vezes, a maior justiça que podemos aplicar a uma situação de desrespeito é a cessação total de qualquer interação. A justiça estoica não busca o castigo físico, mas a ordem natural das consequências. E a consequência natural para quem não valoriza a companhia é a solidão. Ao omitir a sua voz e a sua presença, você está agindo com retidão, pois está retirando um bem precioso de onde ele era tratado com descaso. Essa omissão sonora comunica algo que 1000 discursos não seriam capazes de transmitir, que o seu tempo é finito e que a sua dignidade exige que você só esteja presente onde existe reciprocidade e virtude. Viver com a mente governada pela lógica significa entender que a sociedade, frequentemente,
um turbilhão de emoções desordenadas e comportamentos irracionais. Ao escolher o silêncio e o afastamento estratégico, você estabelece o seu próprio império interno, onde as leis da razão prevalecem sobre a confusão externa. Esse isolamento seletivo não é um isolamento do mundo, mas uma filtragem do que é permitido entrar na sua esfera de influência. Enquanto os outros quebram por dentro ao perceberem que não possuem mais controle sobre você, você floresce na ordem e na clareza que só o distanciamento consciente pode proporcionar, transformando a ausência em um monumento à sua soberania pessoal. Será que você já parou para considerar que muitas das correntes que o prendem a situações desgastantes são forjadas apenas com as palavras que você ainda insiste em dizer? O rompimento silencioso funciona como uma lâmina invisível que corta esses laços sem o esforço bruto de um confronto físico, agindo diretamente na raiz da dependência psicológica. Quando você decide que não há mais nada a ser debatido, a estrutura que mantinha aquela conexão desmorona, pois uma ponte não consegue se sustentar se um dos lados decide simplesmente deixar de existir. As relações humanas são frequentemente mantidas por fios invisíveis de obrigação, culpa e expectativas mútuas que nos arrastam para baixo. O ato de sumir de forma deliberada é a ferramenta estoica para desatar esses nós sem gerar o atrito que uma discussão causaria. Ao retirar-se, você deixa de alimentar a dinâmica de poder que mantinha essas correntes tensionadas. A desconexão ocorre primeiro no seu interior. Você decide mentalmente que aquela pessoa ou ambiente não possui mais jurisdição sobre suas emoções. Sem a sua participação ativa, as correntes perdem a âncora e caem por terra, libertando-o para caminhar em direção a pastos mais verdes e silenciosos. Muitos confundem a retirada silenciosa com o desprezo, mas o praticante da virtude entende que existe um abismo entre esses dois estados. O desprezo ainda é uma forma de paixão, pois exige energia para odiar ou desdenhar ativamente de alguém. A indiferença, por outro lado, é a verdadeira liberdade. É o estado onde o outro deixa de ocupar qualquer espaço na sua economia emocional. Quando você some e aplica a indiferença, você não está tentando ferir o outro com o seu silêncio, mas está protegendo a sua própria energia de ser gasta com algo irrelevante. O quebrar por dentro do outro acontece justamente porque eles percebem que não são mais dignos nem do seu ódio, apenas do seu esquecimento. Existe uma densidade quase física nas palavras que escolhemos guardar para nós mesmos durante um afastamento definitivo. No entanto, esse peso não recai sobre quem cala, mas sobre quem esperava a resposta. Para o estoico, o que não foi dito permanece sob seu total controle, enquanto o que é pronunciado torna-se propriedade do mundo. Ao negar ao outro a última palavra, a explicação final ou o desabafo de mágoa, você deixa um vazio que o outro tentará preencher com suas próprias projeções. Esse silêncio torna-se um fardo insuportável para quem buscava uma justificativa para continuar agindo mal, pois o silêncio não oferece pistas, apenas um espelho vazio. A mágoa, se não for processada, transforma-se em um veneno que corrói o recipiente que a carrega. A justiça do silêncio permite que você transmute esse sentimento em uma distância geográfica e emocional necessária para a cura. Em vez de usar a dor como munição para um ataque, você a usa como mapa que indica para onde você não deve mais voltar. Essa distância saudável não é um muro de isolamento amargo, mas uma cerca de proteção para a sua paz de espírito. Ao estabelecer esse limite inegociável através da ausência, você garante que as lições do passado sejam aprendidas sem que o sofrimento precise ser repetido indefinidamente. Seria possível que a palavra mais impactante da sua vida seja, na verdade, aquela que você escolheu nunca pronunciar. Na Grécia Antiga, os filósofos compreendiam que o logos não se manifestava apenas através do discurso, mas também através da ação e da omissão deliberada. Quando a presença deixa de ser valorizada, a ausência assume o papel de porta-voz, entregando uma mensagem que nenhum argumento seria capaz de sustentar com tamanha autoridade e firmeza. Os grandes pensadores sabiam que o excesso de explicações, muitas vezes, um sinal de submissão. Ao adotar a justiça do silêncio, você resgata uma forma de comunicação ancestral, onde o afastamento físico e emocional comunica uma fronteira inultrapassável. Não se trata de um jogo de desdém, mas da aplicação prática da sabedoria que dita que o sábio não gasta pérolas com quem não as reconhece. Esse silêncio comunica que a dinâmica mudou permanentemente. Ao sumir dos radares de quem o maltratava, você envia o sinal mais claro de todos.
O acesso à sua alma foi revogado. E essa revogação é definitiva, sem necessidade de carimbos ou assinaturas verbais. As palavras são voláteis e podem ser distorcidas por quem as ouve, mas a ausência é um fato concreto e irrefutável. Quando você decide parar de fornecer suporte, parar de responder a provocações e simplesmente focar na sua própria jornada, os seus atos começam a desenhar uma nova realidade. Aqueles que ficaram para trás tentam encontrar brechas no seu silêncio, mas encontram apenas a solidez de alguém que seguiu em frente. Deixar que os atos falem por si significa permitir que a realidade da sua partida seja a única narrativa disponível. É nessa clareza factual que a outra parte começa a perceber a gravidade das próprias escolhas, pois não há discurso que esconda o vazio da sua cadeira. Embora o estoico não busque a vingança, ele reconhece que a vida possui mecanismos de correção natural. O seu desaparecimento atua como um desses mecanismos. Muitas vezes, as pessoas só compreendem o peso da sua presença quando são forçadas a carregar o fardo da sua falta. Sumir funciona como uma lição de realismo para quem vivia sob a ilusão de que você seria uma constante inabalável, independentemente de como era tratado. Essa correção não é algo que você impõe ao outro, mas algo que o outro impõe a si mesmo ao notar que, por negligência, perdeu o privilégio de conviver com uma mente virtuosa. O tempo é o único bem que nunca recuperamos, e dedicá-lo a quem não o honra é um crime contra a própria existência. Ao retirar-se silenciosamente, você estabelece um novo padrão de valor para cada minuto da sua vida. Você ensina, de forma prática e incontestável, que o seu tempo é caro e que a sua atenção deve ser conquistada, não apenas exigida. Quem antes desperdiçava suas horas com dramas ou manipulações agora se vê diante de um cronômetro parado. A justiça do silêncio é o preço que eles pagam por terem acreditado que o seu tempo era infinito e a sua paciência inesgotável. Você já percebeu como certas pessoas dependem desesperadamente de uma audiência para manterem suas fachadas de perfeição e controle? No teatro da vida social, muitos vestem disfarces de superioridade que só permanecem intactos enquanto encontram em você um espelho ou um alvo. No entanto, quando você remove o palco e desaparece de cena, essas estruturas artificiais começam a rachar, pois não há mais ninguém para validar a mentira que elas contam para si mesmas todos os dias. Quando você retira a sua luz de uma relação, o que sobra para outra pessoa é a própria escuridão que ela evitava encarar. Sem a sua presença para distrair, mediar ou absorver as tensões, o indivíduo é forçado a um encontro íntimo com a sua sombra, aquele lado negligenciado e muitas vezes cruel do caráter. A ausência de um interlocutor faz com que os pensamentos negativos e as atitudes tóxicas não tenham para onde escoar, voltando-se contra o próprio emissor. É nesse isolamento forçado que a justiça silenciosa atua, obrigando o outro a ouvir o barulho ensurdecedor de suas próprias falhas, sem ter o seu suporte para abafar o som da própria consciência. Existem personalidades que são construídas inteiramente sobre o que os outros pensam ou sobre o poder que exercem sobre alguém. Ao optar pelo sumiço estratégico, você revela a fragilidade extrema dessa construção. Ela é como um castelo de cartas que depende do vento que você soprava para se manter em pé. Sem a sua atenção, a pessoa descobre que não possui uma base sólida interna e que sua autoconfiança era apenas um reflexo do controle que exercia sobre a sua vida. A queda dessas máscaras é um processo doloroso e solitário, onde a arrogância dá lugar a uma vulnerabilidade crua, revelando que, por trás da agressividade, havia apenas um ego faminto e vazio. O controle é uma ilusão que muitos tentam transformar em realidade através da manipulação constante dos que estão ao redor. No momento em que você decide se tornar inalcançável, esse domínio evapora instantaneamente, causando um colapso na percepção de poder do outro. Não há nada mais aterrorizante para um controlador do que o silêncio absoluto, pois o silêncio não pode ser manipulado, barganhado ou distorcido. O desmoronamento ocorre de dentro para fora. Ao perder as rédeas sobre você, a pessoa percebe que nunca teve controle nem sobre a própria vida, gerando uma instabilidade que a obriga a questionar todas as suas certezas anteriores. Embora o estoicismo não pregue o regozijo com o sofrimento alheio, existe uma harmonia natural no fato de que cada um deve colher os frutos do que plantou. Ao se afastar, você proporciona ao outro a oportunidade, muitas vezes indesejada, de um autoconhecimento forçado. Sem a sua presença para servir de amortecedor, a realidade bate à porta com força total.
Aqueles que o feriram são agora os únicos responsáveis por lidar com as consequências do próprio comportamento. Essa é a essência da justiça do silêncio. Enquanto você reconstrói a sua paz em um novo horizonte, o outro é deixado para trás para reconstruir as ruínas de uma identidade que só sabia existir através do conflito e da dependência. Seria possível que a maior fortaleza que você pode construir não seja feita de pedra ou metal, mas sim de uma quietude que ninguém consegue penetrar? Sêneca, o mestre da retórica e conselheiro de impérios, compreendia que a verdadeira segurança não reside em mudar de cidade ou fugir de problemas, mas em criar um retiro dentro da própria alma. Quando você decide sumir para o mundo exterior, está na verdade voltando para casa, para um território onde as opiniões alheias perdem a jurisdição e onde a sua paz se torna uma lei absoluta. A maioria das pessoas foge do silêncio porque teme o que encontrará quando não houver barulho para distraí-las. Mas o sábio vê na solidão o seu porto mais seguro. Ao retirar-se de relações que drenam sua energia, você descobre que a sua própria companhia é um terreno sólido e fértil. Sêneca nos ensina que o homem que aprende a estar bem consigo mesmo nunca está sozinho, pois possui um universo inteiro para explorar em seus pensamentos. Essa segurança interna é o que permite que você desapareça sem medo, pois você não está perdendo nada. Está apenas recuperando o tempo que antes era gasto tentando se encaixar em molduras que nunca foram do seu tamanho. A justiça do silêncio começa no exato momento em que você corta o vício da aprovação externa. Depender do elogio ou do reconhecimento alheio é como construir uma casa em areia movediça. Basta que o outro mude de humor para que toda a sua estrutura desabe. Ao optar pelo sumiço estratégico, você retira o poder de quem antes tentava definir quem você era. Essa quebra de dependência é um ato de rebeldia estoica, afirmando que o seu valor é intrínseco e não depende de aplausos ou da aceitação de quem sequer conhece a sua verdadeira essência. Quando você para de buscar validação, o outro perde a única arma que tinha contra você. Às vezes, não podemos mudar fisicamente o lugar onde estamos, mas podemos mudar o lugar onde nossa mente reside. Cultivar a alma significa criar um jardim interno tão denso e protegido que os insultos e as negligências externas sequer conseguem atravessar os portões. O retiro interno de que Sêneca falava é uma disciplina diária de filtragem. Você decide o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Ao sumir emocionalmente de um ambiente hostil, você permanece presente no corpo, mas a sua alma está a milhas de distância, focada em virtudes mais elevadas. Essa distância psíquica é a forma mais refinada de justiça, pois mantém a sua pureza enquanto o caos ao redor se consome. A dignidade é frequentemente a primeira vítima em relações de abuso ou descaso, mas o silêncio tem poder quase milagroso de restaurá-la. Cada palavra que você economiza ao não se explicar para quem não quer entender é um tijolo que reconstrói o seu autorrespeito. O sumiço é um ato de autovalorização. Ele diz, sem precisar gritar, que você é importante demais para ser desperdiçado em conflitos inúteis. Ao envolver-se em um manto de discrição e reserva, você recupera a aura de mistério e autoridade que a excessiva disponibilidade havia corroído. A sua dignidade renasce no vazio da sua ausência, deixando claro que você prefere a solidão íntegra à companhia degradante. Você já parou para observar como o mundo reage quando você para de empurrar, que não quer se mover? Existe um fenômeno curioso na natureza humana. Quando você retira sua oposição e simplesmente desaparece da disputa, a energia negativa que o outro lançava contra você perde o seu alvo. Por falta de destino, retorna à origem. É como se a sua ausência criasse uma parede invisível onde toda a toxicidade alheia colide e ricocheteia, forçando o emissor a lidar com o veneno que ele mesmo preparou. No pensamento estoico, compreendemos que cada ação gera uma consequência natural, no caráter de quem a pratica. Quando você estava presente, servia como uma válvula de escape para as frustrações e o desequilíbrio alheio, absorvendo impactos que não lhe pertenciam. Ao sumir, você fecha essa válvula. Aqueles que usavam você para se sentirem superiores ou para descarregar raiva agora, se veem segurando uma granada sem pino. A energia que antes era projetada em sua direção agora, não tem onde pousar e começa a corroer o próprio autor. Esse retorno não é uma vingança planejada por você, mas uma lei da física emocional. O que não encontra eco, volta para o ponto de partida. Não há nada que irrite mais um espírito turbulento do que a constatação de que o outro encontrou a serenidade longe dele. Para quem vive no caos,
A sua paz é uma afronta silenciosa, um lembrete constante de que a felicidade não depende do controle que eles tentavam exercer. Quando você some e reconstrói sua vida em silêncio, a sua tranquilidade torna-se um ruído ensurdecedor na mente do opressor. Eles se perguntam como você pode estar bem sem as explicações que eles exigiam, ou sem o drama que eles alimentavam. A sua ataraxia, ou imperturbabilidade, funciona como um espelho que reflete a feiura da alma de quem tenta, em vão, tirar o seu sossego. O manipulador é como um arqueiro que treinou a vida inteira para acertar um alvo fixo. Quando o alvo simplesmente desaparece do campo de visão, o arqueiro entra em colapso. O desespero surge, não por saudade ou amor, mas pela perda da utilidade que você representava. Sem você para reagir, para chorar ou para se justificar, o outro perde o sentido de direção. Esse vácuo gera uma busca frenética por novas formas de contato, mas cada tentativa frustrada pelo seu silêncio apenas aumenta a sensação de impotência deles. Eles quebram por dentro porque percebem que, no jogo da vida, você não é mais uma peça que eles podem mover no tabuleiro. O tempo é o senhor da justiça, e ele trabalha com uma paciência que o ser humano raramente possui. Ao optar pelo sumiço estratégico, você permite que o tempo faça a colheita do que o outro plantou ao longo dos anos. Negligência, desrespeito e soberba são sementes que, na sua ausência, finalmente germinam na vida de quem as semeou. Enquanto você caminha em direção a novos horizontes, a pessoa que ficou para trás é obrigada a caminhar pelo jardim de espinhos que ela mesma cultivou, acreditando que você estaria lá para sempre para aparar as arestas. A justiça do silêncio é deixar que a realidade seja o único juiz e carrasco necessário. Você já percebeu que, quando as vozes externas finalmente se calam, uma melodia muito mais nítida começa a ecoar dentro de você. Existe uma clareza quase cortante que só surge após a poeira das relações tóxicas baixar, permitindo que você enxergue, talvez pela primeira vez em anos, quem você realmente é sem as interferências alheias. Esse desaparecimento estratégico não serve apenas para quebrar o outro, mas principalmente para restaurar o mapa do seu próprio destino que havia sido rabiscado por mãos estranhas. Quando você decide sumir, o primeiro trabalho interno assemelha-se a uma reconstrução após uma tempestade. É necessário remover os destroços de palavras rudes, expectativas frustradas e a culpa que não lhe pertence. No estoicismo, entendemos que muito do que carregamos são impressões falsas que aceitamos como verdade. Ao se afastar, você tem o espaço necessário para examinar cada pedaço de entulho emocional e perguntar: isso é meu ou foi colocado aqui por outro? Esse processo de limpeza é o que permite que o solo da sua alma volte a ser fértil, livre das ervas daninhas que drenavam sua energia vital e obscureciam sua visão. A ausência de conflitos constantes atua como um colírio para a percepção. Sem a necessidade de se defender ou de antecipar o próximo ataque de um manipulador, sua mente entra em um estado de repouso produtivo. De repente, você começa a notar oportunidades que estavam diante de seus olhos, mas que o barulho das discussões impedia de ver. A clareza que surge após o sumiço é a percepção de que a vida é curta demais para ser gasta em labirintos alheios. Você passa a discernir com precisão cirúrgica o que merece seu suor e o que deve ser deixado para trás, transformando o vazio da ausência em uma lente de alta definição sobre o seu futuro. O objetivo final do sábio não é apenas a sobrevivência, mas a eudaimonia, ou o florescimento da alma através da virtude. Ao retirar-se do convívio com quem o diminuía, você finalmente pode direcionar seus recursos para o que é essencial. O foco muda do como lidar com eles para quem eu quero me tornar. Essa transição é a base da justiça pessoal. Você investe em seu caráter, em seu conhecimento e em sua saúde mental. Quando você para de tentar consertar pessoas que não querem ser consertadas, sobra uma quantidade imensa de tempo para construir a sua própria excelência, garantindo que sua vida seja um monumento à razão e não ao ressentimento. Muitas vezes, a pressão social e o julgamento constante nos forçam a agir de formas que não reconhecemos como nossas. Ao sumir dos radares habituais, você ganha o laboratório perfeito para reconstruir seu caráter em segredo. É no silêncio do seu novo refúgio que as virtudes da coragem, da temperança e da sabedoria são forjadas, longe da necessidade de aprovação. Essa reconstrução silenciosa é a sua maior vitória. Enquanto aqueles que quebram por dentro buscam desesperadamente por sua sombra,
Você está ocupado demais tornando-se uma versão inabalável de si mesmo, provando que a melhor resposta para o desrespeito é o sucesso pessoal, vivido com absoluta discrição. Você já parou para observar o que acontece com o mestre de marionetes quando os fios que ele puxava subitamente se rompem? Existe uma vulnerabilidade quase patética que se revela naqueles que baseiam sua identidade no domínio sobre os outros, uma vez que o objeto de seu controle decide simplesmente não estar mais lá. Quando você some, você não apenas retira a sua presença, você retira o espelho que sustentava a ilusão de poder deles, deixando-os nus diante da própria insignificância. Para aqueles acostumados a ditar as regras e a ter a última palavra, o silêncio absoluto do outro é uma forma de tortura psicológica não planejada. O dominador se alimenta da reação. Ele precisa do seu choro, da sua raiva ou da sua súplica para sentir que existe. Quando você desaparece e nega a ele qualquer som, o sistema nervoso dessa pessoa entra em curto-circuito. Sem um receptor para suas frequências de controle, o agressor começa a oscilar entre a fúria e o desespero, percebendo que sua voz, antes tão temida, agora ecoa em um salão vazio, perdendo toda a força e autoridade que ele acreditava possuir. Conforme o vácuo deixado por você se expande, é comum observar uma sequência de comportamentos erráticos. O dominador passará por fases. Primeiro o fingimento de indiferença, depois a raiva explosiva, e finalmente, a simulação de uma preocupação ou arrependimento que nunca sentiu. Essas tentativas desesperadas de retomar o contato são, na verdade, buscas por oxigênio emocional. Eles enviarão mensagens, usarão intermediários ou aparecerão em lugares estratégicos, não por amor, mas pela necessidade visceral de testar se os fios ainda estão ligados. Manter o silêncio nesse estágio é a prova definitiva de que você retomou o comando da sua própria vida. Muitas vezes, permanecemos em situações degradantes porque fomos convencidos de que o outro era essencial para nossa sobrevivência ou sucesso. O sumiço estratégico atua como revelador dessa grande mentira. Ao se afastar, você percebe que a suposta importância do dominador era apenas um blefe bem executado. Sem a convivência diária, fica claro que as ameaças de que você não seria nada sem eles eram projeções da própria insegurança deles. A justiça do silêncio revela a verdade nua. Você é perfeitamente capaz de florescer sozinho, enquanto eles murcham sem a fonte de energia que você representava. A tirania, seja em um relacionamento amoroso, familiar ou profissional, sobrevive da obediência ou da resistência ativa. O silêncio, no entanto, é uma terceira via que a tirania não sabe como combater. Ele desmascara o agressor ao mostrar que o poder dele era um empréstimo que você, agora, decidiu cancelar. Ao não oferecer resistência, você não dá ao tirano a chance de se fazer de vítima ou de justificar sua agressividade como uma reação. O mundo vê apenas um lado gritando para o nada, o que torna a natureza abusiva deles evidente para todos, inclusive para eles mesmos, que agora quebram por dentro ao perderem o disfarce de líderes ou protetores. Você já parou para refletir sobre quem realmente detém as chaves da sua prisão emocional? Epicteto, o filósofo que nasceu sob o peso das correntes da escravidão, descobriu uma verdade que faria qualquer imperador tremer. Ninguém pode ser seu mestre se você não der importância às coisas que essa pessoa controla. Ao escolher o desaparecimento e a não reação, você não está apenas se afastando fisicamente, mas está declarando a sua alforria mental, provando que o seu espírito não pode ser capturado por quem só consegue tocar o que é externo. Epicteto nos ensina que a felicidade e a liberdade dependem de uma distinção clara entre o que podemos e o que não podemos controlar. Suas opiniões, seus desejos e suas repulsas estão sob seu comando absoluto. As ações dos outros, não. Quando você some, você para de tentar controlar a percepção alheia e volta sua atenção para a única coisa que realmente importa: a sua cidadela interna. A justiça do silêncio reside em reconhecer que você não deve explicações ao mundo sobre como governa a sua própria alma. Ao retirar o seu foco das provocações externas, você retoma o cetro do seu reino interior, deixando o outro impotente diante da sua indiferença magistral. Muitas pessoas acreditam ser livres enquanto são, na verdade, escravas do humor e das reações de quem a cerca. Se alguém consegue te irritar com uma palavra ou te ferir com um sumiço, essa pessoa é o seu dono. Ao inverter esse jogo e ser você quem decide desaparecer, sem dar satisfações, você quebra essa dinâmica de servidão.
A justiça aqui é pedagógica. Você mostra ao agressor que a dependência dele era o que o mantinha vivo emocionalmente. Enquanto eles quebram por dentro ao perderem o objeto de sua manipulação, você caminha livre, pois descobriu que sua paz não é um item de negociação, mas uma propriedade inalienável do seu ser. Imagine ser como uma rocha contra a qual as ondas batem incessantemente, mas que permanece imóvel e sólida. Epicteto dizia que, se alguém te insulta e você não se sente atingido, o insulto simplesmente desaparece. O silêncio que você impõe após um afastamento é a prova física dessa invulnerabilidade. As tentativas do outro de te atrair para um novo conflito são como flechas lançadas ao vácuo. Ao se tornar inatingível pelas palavras e joguetes mentais de quem te desrespeitou, você desonra a estratégia do adversário, fazendo-o sentir o peso da própria insignificância diante da sua nova, imperturbável postura. Desaparecer não é apenas mudar de endereço ou bloquear um contato. É um ato de libertação que começa na recusa de participar de dramas que não elevam o seu caráter. Para Epicteto, a liberdade é o bem mais precioso do homem, e ela só é alcançada quando paramos de nos importar com o que os tolos pensam ou fazem. Ao escolher a justiça do silêncio, você encerra o contrato de sofrimento que havia assinado, inconscientemente. A libertação acontece quando o outro percebe que não tem mais nada para te oferecer. Nem dor, nem prazer, nem presença. E você, finalmente, volta a pertencer inteiramente a si mesmo, em uma solitude plena e virtuosa. Você já parou para observar como o tempo possui um tribunal silencioso, onde as sentenças não são lidas em voz alta, mas sentidas na alma? Existe uma paciência quase divina na forma como os dias desdobram as consequências das ações humanas, agindo de maneira invisível enquanto você se mantém afastado. Quando você opta pelo sumiço, você entrega o martelo do juiz ao próprio destino, permitindo que a vida reorganize o que a injustiça alheia havia desequilibrado, sem que você precise sujar as mãos com a vingança. No estoicismo, a paciência não é uma espera passiva, mas uma ferramenta ativa de poder. Ao retirar sua presença, você utiliza o tempo como uma lupa que ampliará as falhas de quem ficou para trás. Enquanto o outro espera uma reação imediata para alimentar o ciclo de conflito, o seu silêncio prolongado atua como um veneno lento para o ego deles. Essa espera estratégica permite que a verdade amadureça por conta própria. Você não precisa provar nada agora. O tempo se encarrega de mostrar quem agiu com virtude e quem se perdeu na própria vaidade, fazendo com que a sua ausência pese mais a cada segundo que passa. Toda a ação é uma semente lançada ao solo da existência, e o desrespeito colhe, invariavelmente, o isolamento. Ao sumir, você permite que as leis naturais sigam o seu curso, sem interferências. Se alguém tratou você como algo descartável, a consequência natural é que essa pessoa agora tenha que lidar com o descarte que ela mesma provocou. O amadurecimento dessas consequências ocorre no silêncio das noites de quem te perdeu. Eles começam a perceber que a facilidade com que te maltratavam dependia da sua infinita paciência, e agora que a fonte secou, resta apenas o fruto amargo da própria conduta. Muitas vezes, tentamos forçar a justiça com as próprias mãos, mas acabamos apenas nos prendendo mais ao agressor. O sábio entende que a balança da vida tende ao equilíbrio, mesmo que o prato pareça torto por um momento. Ao se afastar e sumir dos radares, você permite que o universo faça o ajuste necessário. O quebrar por dentro do outro é o processo de ajuste dessa balança. Eles perdem a paz porque perderam a sua luz, e essa escuridão é o peso exato que as atitudes deles merecem receber. Sua única tarefa é permanecer em paz, confiando que o que é justo encontrará seu caminho sem que você precise dizer uma única palavra. Sua interação é o que mantém a chama desta filosofia viva. Então deixe seu gostei e inscreva-se para que possamos continuar construindo, juntos, uma mente inabalável. Se o impacto deste vídeo foi transformador para você, considere apoiar o canal com um valeu demais ou tornando-se membro, ajudando a garantir que mais pessoas tenham acesso a essa sabedoria milenar. Agora, deixo você com o silêncio necessário para refletir. Qual será o seu próximo passo em direção à sua liberdade?